O tema de hoje é a despedida. Bispo, a despedida de quê? Que tema é esse que eu já fiquei até aqui assustado, né? De que eu vou me despedir nesta manhã? Bom, abre a tua Bíblia comigo ou acompanha aí nos monitores. O texto base é Lucas capítulo 5, versículo de número 37 a 32. Pode acompanhar comigo aí nos televisores. Vamos lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido deles, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Bom, toda grande mudança em nossa vida começa com uma grande despedida. Sabe que o texto aqui, a gente está falando de Mateus, mas até então Levi. Alguém que era subjugado, porque sendo do mesmo povo, hebreu, judeu, ele assim mesmo era um coletor de impostos, que o prosperava pelas suas alianças com os romanos, mas que deixava ele numa situação complicada com os seus. E, de repente, o que é fantástico nesse texto é que, diferente de Pedro, que Jesus fez com que Pedro tivesse uma grande pesca, diferente da chamada de outros, Levi era um improvável. O que Levi era? Um improvável. Porque custaria muito para ele tomar a decisão que ele tomou. Porque ele era um jovem muito próspero, alguém que tinha uma situação financeira muito boa. E a chamada de Jesus para ele é literalmente o que você sente na história, uma espontaneidade dele. Simplesmente ele tem um encontro genuíno com Jesus. Por quê? Porque ele larga tudo. E não era pouca coisa, eram posses, era status, era dinheiro, era condição, era casa. Porque isso é o que tinha alguém na posição de coletor de impostos. Ele ganhava porcentagem em cima daquilo que era cobrado. Ele tinha o dever de cobrar as pessoas com porcentagem. Então, era alguém próspero da época. Mas, de repente, Jesus só fala para ele assim: siga-me. E o que ele faz? Começou a seguir sem pensar em nenhum tipo de consequência ou algo que ele largaria para trás. A minha pergunta para você nesta manhã é: o que você está disposto a largar para trás? O que você está disposto a largar para seguir Jesus de uma forma genuína, como Levi aqui o fez? Hoje eu quero te perguntar: você já fez a sua despedida? Mexe com alguém que está ao seu lado assim: você já fez a sua despedida? Porque algumas coisas que Deus precisa fazer em nossa vida vai depender do nível de despedida que nós fizemos. E a gente precisa estar disposto a fazer essa despedida. Um chamado que exige uma resposta imediata. É a primeira coisa que eu quero dizer e falar e conversar com você nessa manhã. Um chamado que exige uma resposta imediata. Lucas 5:28. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi, ele larga tudo que ele tinha para abraçar tudo que Jesus tinha a oferecer. É fácil alguém falar hoje: eu vou largar tudo e vou seguir Jesus. É fácil talvez você tomar uma decisão bem diferente da decisão que Levi tomou. Até porque Jesus naquela época,
E claro, ele estava presente no meio deles, mas havia muitos rumores sobre a pessoa dele. Havia muitas falácias sobre quem ele era de verdade, se ele era verdadeiro, se ele era um charlatão, se ele era mais um. Mas Levi, eu tenho certeza que ele foi tocado, assim como você, de uma forma tão especial, tão sobrenatural, que ele sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Talvez você precise sim ter esse encontro genuíno. Ah, bispo, eu já tive esse encontro genuíno. Mas talvez você precisa todos os dias conversar com Jesus e dizer assim: Jesus, eu realmente tenho me despedido de algumas coisas na minha vida? Eu tenho de verdade colocado as suas coisas em primeiro lugar? Jesus disse a Levi, ele disse a Levi, siga-me. Ele não disse a Levi, se prepare, se organize, pense. Vai lá, ora. Jesus disse a Levi, siga-me. E ele não teve tempo para se preparar, ele não quis se preparar, ele não quis se submeter ele não perguntou a ninguém, ele simplesmente tomou uma decisão. Uma manhã de ceia, ela passa por reflexões e decisões que precisamos tomar. É claro que a gente toma decisões todos os dias. A nossa vida, ela é dotada de grandes decisões. Mas quando é um domingo de ceia, uma manhã tão especial, e por sinal, que mesa linda nós temos aqui essa manhã. Mas é uma manhã onde a gente olha para dentro de si. Onde a gente faz uma reflexão se realmente nós nos despedimos de algumas coisas. Se realmente a gente, como Levi, se tornou Mateus, se realmente a gente está disposto a seguir o Evangelho da forma que o Senhor tem nos chamado. Quem entende o valor do chamado não negocia a decisão. Quem entende o valor do chamado não negocia a decisão. Você entende que Deus te chamou e que lá fora tem muitas pessoas precisando da tua palavra? Você entende que não é o que você tem, mas aquilo que você carrega? E aquilo que Deus já te deu faz toda a diferença na vida de alguém que ainda não teve uma experiência com Jesus. A gente vê tantas pessoas necessitadas, e principalmente neste mundo, onde a gente está perdendo o equilíbrio, onde as nossas emoções são abaladas todos os momentos, porque precisamos dar respostas às pessoas o tempo inteiro, elas nos cobram por respostas. Já viu que hoje em dia, eu conversava esses dias com o pastor Luciano e a gente falava sobre essa aceleração, que ao mesmo tempo a gente precisa das redes sociais para crescer, para divulgar o evangelho, mas ao mesmo tempo ela nos toma de uma maneira que às vezes nos traz alguns conflitos, por causa das respostas imediatas, por causa das respostas que as pessoas esperam de nós. E essa, às vezes, bagunça em nossas emoções afeta o nosso dia a dia, a nossa produção, o nosso relacionamento familiar. A gente fica muito acelerado porque não respondeu alguém que tinha que responder. E pensa como era antigamente. Bom, eu nasci em 77, quando eu falava com a pastora, eu nasci em 77, quando a gente começou a namorar, ainda tinha um orelhão. Alguém é da época do orelhão aqui? Então, ou o telefone fixo, né? Em casa, na minha casa, na dela tinha o telefone. Eu falava com ela à noite. Ligava, ó, tô em casa. E ela não me mandava mensagem. Quando a gente marcava o cinema, a gente falava assim, tal hora, em tal lugar eu te espero. Não podia atrasar muito, né? Porque, será que ela vem? Será que ela não vem? E desencontrou. Quando desencontrou, já era. Já teve dia dela atrasar, eu falei, vou no orelhão ligar para saber se ela veio, né? Aí eu ficava, e aí, você tá vindo? E já saiu, corria lá para o beiro do cinema, ela tá chegando. Mas era uma espera prazerosa, né? Era diferente. Se você marcava um compromisso, você tinha que honrar o compromisso, não podia. Aconteceu alguma coisa, furou o pneu, você não tinha nem como avisar. Você tinha que chegar lá e explicar. Você está entendendo? Hoje, qual é o tempo da espera, né?
15 segundos? 20 você já está nervoso? 1 minuto você já acha que as pessoas não estão te dando importância? Parece estranho, né? Mas se alguém não te responde 10 minutos depois, você fica ansioso, desesperado e acha que a pessoa te esnobou. 10 minutos, irmão. Me ignorou, leu e visualizou e não falou comigo. Talvez porque ele esteja no banheiro. Não dá agora. Talvez porque ele esteja tomando um banho. Talvez porque ele esteja trabalhando, né? E não dá para falar toda hora. Talvez porque ele esteja dormindo. Porque às vezes é muito cedo, não acordou, já dormiu mais cedo. Ou talvez ele pegou aquele direcionamento que tem que cochilar 30 minutos depois do almoço para ter ali um bom rendimento na parte da tarde. E ele está na hora da soneca e você está lá. Me ignorou. A gente está muito acelerado. E as pessoas estão ficando doentes lá fora por isso. Porém, Deus quer usar a sua vida equilibrada para fazer diferença na vida das pessoas. Bispo, eu estou assim também, bispo, eu também, as minhas emoções, todos nós estamos nesse mesmo barco. Você precisa ter equilíbrio em sua vida para trazer equilíbrio à vida das pessoas. Se a gente for igual a todo mundo, que evangelho nós vamos ensinar às pessoas? Qual é a lição que a gente vai ensinar às pessoas? E aí, a segunda coisa que quero falar com você aqui, nesta manhã, a festa da despedida, anunciando um novo tempo. O que Levi faz? Olha a intensidade desse rapaz. Ele, ao mesmo tempo que ele resolve largar tudo para seguir Jesus, ele promove um banquete. Vou promover uma festa e vou chamar todos os meus amigos. E todo mundo gostava de estar na casa dele, principalmente as pessoas que não ficavam à mercê dos cobradores de impostos, porque ele era um cara que servia bons vinhos, boa comida, boas festas, um lugar agradável. E aí ele enche a casa dele de pessoas para mostrar que a vida dele não era mais a mesma, que a decisão que ele teve mudaria não só a vida dele. E ele queria apresentar às pessoas o novo motivo, o novo começo dele. Mas lá fora, como diz o texto, tem fariseus e doutores da lei, pessoas que se achavam donos da verdade, questionando a atitude dele. Porque ele se mistura com tantas pessoas. E aí Jesus ensina, não são para os doentes que eu vim? Eu vim para as pessoas que precisam, aqueles que têm necessidades, aqueles que precisam de um encontro verdadeiro comigo. O texto diz assim, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa e havia muitas pessoas comendo com eles. Não era sobre uma festa de ostentação, mas uma festa de testemunho. Bom, a festa que você precisa promover é a festa do testemunho. Sabe, não era sobre ostentar, e ele podia fazer isso. Mas o que ele queria promover no meio das pessoas era a festa de um testemunho, de uma narrativa que ele não era mais o mesmo, que ele tinha tido um encontro com alguém que tinha tocado tão firme, tão forte dentro dele, que a vida dele nunca mais seria a mesma. É esse tipo de encontro que eu tenho falado com você, algo tão forte que faz a gente mudar algumas coisas, que faz a gente tomar outras atitudes, que faz a gente acreditar nas impossibilidades, porque a gente tem um Deus que transforma impossibilidades em possibilidades. Ele transforma toda a impossibilidade em grandes possibilidades em tua vida. E o texto vai caminhando, né? Levi queria que todos os seus amigos soubessem a mudança na vida dele. Quem se despede do velho é para abrir espaço para o novo. Ele estava literalmente dizendo assim, eu quero abrir espaço para as novas coisas que Deus vai fazer na minha vida. Tem muitas coisas que talvez
ainda não se materializaram em sua vida, porque algumas coisas precisam dar espaço. Eu peguei o meu guarda-roupa em 10 minutos, enchi 2 sacolas e nem comecei. Eu falei, Senhor, tem que chegar coisas novas aqui. Mas é só uma metáfora, mas eu fiz isso mesmo, estou fazendo todos os dias. E aí eu fico andando com algumas coisas e eu fico identificando alguém que precisa. Se você abrir lá o porta-mala do meu carro agora, deve ter 2 eu entreguei, deve ter umas 3 cestas básicas. Por quê? Porque eu botei lá. E eu falei assim, Senhor, alguém pode estar precisando muito de um alimento espiritual, mas talvez precise de um alimento físico. E ele está no carro comigo. E aí você vai entregar para quem? Não sei. Eu só saí disposto a pregar o evangelho de uma outra maneira. Você sempre faz isso, eu sempre faço, mas nesses dias de jejum eu aumento a intensidade. Por quê? Porque talvez a pessoa vai me dar muito mais ouvido se eu entregar uma cesta básica para ela, se ela estiver realmente precisando. E talvez seja o gatilho que eu precise para pregar o evangelho verdadeiro. Bom, esse pão acaba, mas eu quero apresentar um pão que nunca acaba. Você está entendendo? Não é sobre o que você tem, é sobre o que você carrega. E são estratégias, mas você está fazendo isso aonde? Aonde eu encontrar alguém que Deus fale é ela, ou é ele. Pode ser aqui na Barra, está no carro. Pode ser em Pinheiral, pode ser em Volta Redonda, pode ser no caminho onde eu paro para abastecer, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, todo lugar tem gente precisando de Deus. E eu quero te encorajar a ter esse espírito desbravador, ser essa pessoa mesmo que anda o tempo inteiro procurando alguém que precisa de uma palavra, procurando alguém que precisa de uma resposta, de um sinal, porque você é o sinal para alguém que está hoje desesperado, precisando. Mas você só é o sinal se você se colocar à disposição, se você aceitar o siga-me de Jesus. Você nessa manhã está disposto a aceitar o siga-me de Jesus? Entregar o teu melhor a Ele? Fazer com que a sua vida faça sentido em tudo que você tocar, em tudo que você fizer? Fala para o teu irmão, faça a sua vida fazer sentido. A Bíblia fala que uma vida tem mais valor que o mundo inteiro. E eu às vezes leio e não entendo. E a resposta de Jesus, do Senhor, sempre será imediata. O terceiro nível que eu quero te levar é que os religiosos não entendem a despedida. Por que vocês comem e bebem com publicanos? As pessoas não conseguiram identificar e reconhecer a transformação de Levi. Poxa, mas esse rapaz é aqui, ó. Ele trabalha com a gente, ele come com a gente, ele é como a gente. As pessoas não conseguiram entender a transformação. Muitas das vezes, as pessoas não vão conseguir entender a tua transformação. Muitas vezes, elas não vão entender o teu propósito, elas não sabem para onde você está indo. Tá bom, tenha paciência. Mas, às vezes também, você vai ser criticado por tomar decisões que as pessoas não conseguem entender. Quem nunca foi criticado? Quem nunca foi colocado à prova? Quem nunca recebeu um questionamento? Por que você faz isso? Eu me lembro quando eu fiz faculdade de História, eu tinha um professor que me afrontava muito, sabe? Eu já era pastor. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha, eu acho que 26 anos. E né, isso mais ou menos. E ele me afrontava, porque eu já era pastor, fui ordenado com 24 anos. E por ter começado a vida familiar muito cedo, eu fui estudar um pouco mais tarde. E aí eu estava fazendo a minha faculdade e toda vez ele me espetava. Faculdade de História, né, muito conhecimento. E os professores, muito dele, a maioria ali era umbandista, eram kardecistas, mas em especial um que era
um bandista, né? Ele um dia, ele ia para a sala com cordões e falava às vezes e debochava muito, né? Mas eu sempre fui assim. Na hora do café, às vezes tinha oportunidade, eu pagava o café dele. Não, deixa comigo, pessoal. Então, eu sempre paguei com outra moeda. Sempre tratei todos com muito carinho, mesmo aqueles que desdenhavam de mim. É um, é um, é um temperamento, é algo que eu consigo fazer. A pastora fala, amor, você é incrível. Eu consigo navegar dessa forma, até com as pessoas que a gente sabe que tem um problema, né? E aí um dia ele começou a falar, né? E ele debochando de Jesus, que tinha muitas pessoas chamando Jesus, tinha todo mundo na época, Jesus, tinha vários Jesus, né? Por causa do nome, o nome era comum. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, Espírito Santo, eu tô ficando tão envergonhado com essa aula que não tem nada a ver. E toda hora ele para na minha mesa e fala, Jesus era só mais um. Jesus era só mais um. E eu falei assim, rapaz. E aí eu falei assim, Deus tem que dar uma palavra porque hoje vai cessar isso. Aí eu peguei para ele, eu falei a seguinte coisa assim, professor, o senhor é um historiador. É inegociável o nível da sua inteligência. Sabe aquela estratégia que antes de você falar qualquer coisa, você elogia primeiro? Isso é válido, tá? Armas da persuasão. Elogia que a pessoa vai abrir. Aí depois você vai e racha ela no meio, que ela vai ficar mais ou menos feliz com você. Aí depois você vai... Aí eu falei, você é um cara inteligentíssimo, notável. E ele era vice-reitor da faculdade. Eu falei, mas me explica uma coisa que eu acho que todo mundo aqui queria saber. A gente entende que você não reconhece a divindade de Jesus. Eu entendo isso. Você nunca teve uma experiência com ele. Diferente de mim, que tive muitas experiências com ele. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aí eu falei assim para ele, ó, desse jeito. Deixa eu te dizer algo. Você não reconhece a divindade, mas aquilo que você mais preza na história é dividido em antes e depois dele. Pode explicar para a turma toda? Porque você não reconhece a divindade, mas você se formou em história que reconhece a maior autoridade de um líder que já houve na Terra. Pode explicar? Pensa num homem sem ação, num homem quebrado, porque ele tinha que explicar para todo mundo que não reconhecia Jesus, mas que reconhecia. Era o que ele tinha que explicar. Eu falei, explica para a gente agora. Porque você pode não compreender algumas coisas, mas o maior líder que já houve na história dividiu ela. Porque onde é a formação da história? Antes dele? Ué, gente, mas como é que faz agora? Como é que responde isso? E aí ele buscou tanto argumento e todo mundo aí você... Aí eu ganhei aquele dia. Aí eu ganhei, irmão. Sabe o dia que você ganhou? Aí eu ganhei, irmão. Aí eu senti, cara, derrubei o reitor, o vice-reitor, derrubei o cara. Mas na boa. E aí depois ele começou a me respeitar e ele pensava duas vezes antes de fazer uma pergunta ou de provocar. Mas o que eu quero dizer é que este homem chamado Jesus, que veio e ficou entre nós, foi homem, sentiu as dores, sentiu o sofrimento, sentiu as emoções. Ele dividiu a história. E é esse homem que a gente reconhece a história, mas a gente reconhece a divindade, que faz diferença até hoje. Passaram-se mais de 2000 anos, continua fazendo a diferença e transformando pessoas. E essa é a estratégia que você tem para tocar nas pessoas. Porém, muitas vezes, muitos não vão entender. Muitos não tiveram a experiência que você teve com Jesus. Muitos não tiveram o tempo de voo que você teve com Jesus. Mas pode ter certeza que Jesus veio para esses também. Esses doentes, esses que não tiveram experiência, esses que debocham de você, esses que falam de você, esses que às vezes não entendem o motivo que você faz tantas coisas, o motivo que você está fazendo um jejum. Nós estamos em 21 dias de jejum, o motivo que você está fazendo um jejum, eles não entendem. Não se prenda à opinião dos fariseus quando Jesus já aprovou a sua mudança. Levi não estava preocupado mais com a opinião daqueles
que não tinham nada a ver com a mudança dele, porque Jesus já tinha aprovado a mudança dele. Jesus já aprovou a tua mudança. Fala para o teu irmão assim: Jesus já aprovou a tua mudança. Bom, eu quero levar você para o próximo ponto. Que o próximo é abrindo mão de tudo para viver o melhor. Levi não apenas deixou a sua profissão, mas também a sua segurança. A segurança de Levi era financeira, porque ele era um cara próspero. Mas ele não só larga isso, ele abriu mão da sua segurança, abriu mão dos seus amigos, diferente do jovem rico. Lembra de uma passagem que tem na Bíblia, um pouco antes, que fala sobre o jovem rico? Mateus 19. Conta a história de um jovem. E Jesus fala para ele: você tem me seguido, você tem feito as coisas. Ele fala: estou te seguindo, eu tenho feito tudo no qual você tem pedido. Aí Jesus fala para ele assim, literalmente: então, larga tudo que você tem, vende às pessoas o que você tem e doa tudo aos necessitados. Eu, olhando esse texto, eu nunca vi Jesus ele falar dessa forma para a pessoa abandonar tudo. Mas nesse caso aqui, Jesus sabia que a única maneira da transformação daquele jovem rico seria entregar tudo. Porque o amor que ele tinha ao dinheiro era muito forte, o amor que ele tinha à posse era muito grande. E ele imediatamente, ele murcha e se afasta. Diferente de Levi, que cresce quando larga as suas coisas. E Jesus não pediu para ele: largue tudo. Jesus só disse para ele: siga-me. Porque Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece quem nós somos no nosso interior, Ele sabe o que damos maior valor. A pergunta agora: em que você dá mais valor? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Olha a diferença. Com Levi, Jesus fala assim: siga-me. Com o jovem rico, ele fala assim: vai lá, vende tudo o que tem, só depois me segue. Você entendeu? Por que ele não falou só assim: segue? Segue-me. Porque ele estava preocupado era com o interior. Jesus não estava nem aí para as condições financeiras dele. Ele estava, se ele realmente servia e seguiria de todo o coração. Muitas vezes, muitas coisas que estão presas em nós, elas estão relacionadas a coisas financeiras e materiais. E quando o Espírito Santo me tocou nessa manhã, essa última frase eu escrevi de manhã. Já estava pronta e eu escrevi de manhã. Quando eu li esse ponto novamente, eu falei: o Espírito Santo falou comigo, tem coisas que prendem as pessoas e elas estão ligadas a coisas materiais. E Deus falou assim comigo nessa manhã: a gente precisa se desprender de algumas coisas para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Às vezes a gente tem um sobejar na nossa vida e a gente olha alguém do nosso lado, às vezes alguém que a gente ama muito e essa pessoa não tem tanto sobejar assim, e a gente tem muito e continua retendo. Às vezes a gente pode fazer mais para trazer crescimento a algo e não faz e continua retendo. A gente não pode ser como aquele jovem rico, a gente precisa ser como Levi, porque Deus analisa o nosso coração. Eu me lembro, eu como falei a vocês, eu fui pastor muito jovem. Fui, de verdade, ordenado muito jovem. E teve uma fase da minha vida que eu cuidava de 4 projetos ao mesmo tempo. Eu cuidava de uma igreja em Muriqui, a igreja em Pinheiral, a igreja em Piraí, e eu dava apoio a uma igreja que tinha fechado em São Paulo por problemas com os pastores de falecimento. E eu fui para lá, eu fui para lá. Fiquei um tempo, uns 2 meses,
pegando as ovelhas, tentando ajudar, e, enfim. E era muita luta, porque eu às vezes ia para São Paulo sábado, de São Paulo eu saía cedo, ia para Muriqui, porque o culto de Muriqui era às 9h30 da manhã, aí eu saía de Muriqui, ia para Piraí, que o culto de Piraí era às 4 horas da tarde, e depois ia para o outro culto às 19 horas. Eu fiz isso há muito tempo, mas sempre com muita dificuldade, com muita luta. Era todas as igrejas começando, eram projetos que eram células que estavam se virando igreja, e precisavam muito da minha presença e da pastora. Mas um dia eu fiquei tão cansado, porque os problemas eram tantos, principalmente os problemas financeiros, porque eram aluguéis que pagavam, eram coisas que pagavam e nunca dava. E aí um dia eu falei, Senhor, e é engraçado que naquela época a gente que fazia a maioria das coisas, a gente inaugurou a barra tem um mês, a gente já tem tantos voluntários, tantos servos, eu chego que já está tudo pronto, que alegria. Mas naquela época eu tinha que fazer a maioria das coisas, eu só não cantava. E de vez em quando, não, só não tocava, de vez em quando eu cantava também, já fiz muito louvor, cantar, não tocar não, mas cantava. E eu lembro que eu cheguei na igreja de Piraí e não estava aberta. Chegava 40 minutos, eu falei, mas que deu. Eu só tinha um servo, né? QD não abriu a igreja ainda. E eu abri a igreja, foi depois de um ano novo, assim. E eu falei, Deus, eu tô gastando minha juventude. Tô fazendo tudo e parece que não vai. Eu tenho que pagar o aluguel amanhã dessa igreja aqui, e eu tô vindo aqui, eu de terno, naquela época a gente usava terno, né? Sol quente, janeiro, eu de terno. E aí Deus falou para mim assim, vai varrer a entrada da igreja cheia de folha, porque tinha passado uns dias, né? Vento. Aí eu comecei a varrer, e Deus falando comigo assim, eu tô amando a sua entrega. Não é o que você tem, é o que você entrega. E eu amo essas coisas que você faz, porque você não vai fazer isso por muito tempo. Algumas coisas que você faz, você não vai fazer por muito tempo. E aí eu falando, Deus, mas e aí? Tudo bem? Eu comecei a varrer, né? Varrer, tirar as folhinhas e tal. E a pastora lá limpando o altar, que ela, todos esses anos, tudo que a gente fez junto, ela viajava, as crianças dormiam no carro, era algo bem assim, agitado, né? E aí, de repente, eu vi um pano branco assim, ó. Do lado, limpei as folhas todas. Irmão, eu não limpo. Eu não limpava, né? Não tinha esse costume de varrer. Eu chegava, organizava outras coisas. Aí, de repente, quando eu abri assim, peguei, aí tinha um valor na porta da igreja, assim, no chão. Devia estar lá, porque as notinhas estavam meio molhadinhas, né? Então, as folhas eram para guardar, né? E aí, quando eu abri, irmão, contei, né? Tudo nota de R$ 20. Aí tinham R$ 720. Sabe quanto era o aluguel no outro dia? 717. Irmão, tem muito tempo isso. Mas eu hoje, quando eu fui tocado por essa palavra, Deus falou assim, eu nunca vou abandonar aqueles que largam tudo para me seguir. Pode ser 700, pode ser 70 mil, pode ser 700 mil, não importa. Importa que ele sempre vai lhe dar baseado no nível da sua entrega. E aí, a minha pergunta nessa manhã, e ela não tem só a ver com questão financeira, de fato, você se despediu de algumas coisas na sua vida? Você está disposto a de verdade, sabe, entender qual é o teu chamado e, se preciso for, usar sim a sua área financeira para isso? Pode ter certeza que não vai ser sempre, mas vai haver momentos que Deus vai falar, é agora. Porque Ele quer primeiro desatar em você, mas Ele quer usar a tua prosperidade para fazer essa igreja crescer. Ele quer usar aquilo que Deus já lhe deu para fazer essa igreja crescer. E não tem a ver com o valor, porque eu posso estar falando para alguém aqui nessa manhã, alguém falar assim, mas eu não sou essa pessoa ainda, mas o dia que você for, tem um propósito. Ou também pode ser que alguém seja assim, sou eu essa pessoa. Tem um propósito para você ter seguido Jesus e ter prosperado financeiramente. Coisas vão acontecer debaixo daquilo que você decidir. E eu quero, neste
Último ponto, dizer a você: você está pronto para a sua despedida? Porque o texto aqui usado é: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É quando a crítica ficou tão forte. E Jesus ele fala isso porque ele sabia que precisava dar uma resposta para que Levi entendesse que a decisão dele era linda demais, era extraordinária. E quando a crítica começa a crescer e os fariseus falando com os outros discípulos que andavam com Jesus, e eles estavam ali num começo de levantar o discipulado, e todo mundo já fica apreensivo porque Jesus precisava levantar homens que mudariam a história da humanidade. Entenda bem que quando a gente lê sobre Jesus falando sobre discípulos, ele está levantando homens que mudaram a história da humanidade. Ele fez, como ontem no evento, multiplicadores. Ele multiplica os homens e depois ele entra na próxima fase. Consolida e os treina. Para que eles pudessem fazer mediante o que Jesus fez. E fazer maior, que é assim que a Bíblia nos ensina. Que eu e você vamos fazer coisas iguais e maiores que Jesus fez. Mas precisamos multiplicar, precisamos consolidar, precisamos de treinamento. Para poder chegar nas pessoas e fazer como Jesus fez. E quando Jesus entende que precisava dar uma palavra, ele fala assim: mas eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que não conseguem destronar alguns conceitos. Eu não vim para aqueles que não conseguem reconhecer. E como é difícil a gente ensinar ou falar algo para alguém. É como a gente ensinar hoje em dia, os jovens, eles às vezes acham que sabem tudo, não é verdade? E às vezes você fala alguma coisa que você já passou, que você já viveu, que você já tem uma experiência e eles demoram para entender isso. Que você não está falando sobre aquilo, você está falando de algo que você já viveu, que você já viu, que você sabe. Era mais ou menos assim que Jesus estava falando. Olha, eu não vim para esses que ainda não conseguem se dobrar para ouvir alguém que já viveu. Esses ainda eu não consigo chegar no coração deles. Eu vim para aqueles que eu já consigo chegar. Com aqueles que eu já consigo tocar. Com aqueles que já abriram o coração. Para aqueles que quando o Apocalipse diz, eu estou à porta e bato, para aqueles que já abriram. E lá fora está assim de gente que já abriu. Que já abriu o coração, que já está esperando, que já tem sensibilidade, que quer. Então, Jesus chama Levi por um propósito maior. Jesus te chamou por um propósito maior. Jesus te chamou para algo grande. Agora a pergunta, e você está preparado? A despedida de Levi marcou o começo de Mateus. A sua despedida pode marcar o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. A despedida de Levi marca Mateus. E aí ele deixa de ser Levi, o coletor, o cobrador de impostos, alguém que estava pensando muito em coisas materiais e passa a ser Mateus, discípulo de Jesus. Alguém que sabia que tinha muitas coisas para consertar, mas que se dobrava todos os dias e falava assim: eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso me dobrar um pouco mais, eu não sei tudo. E eu queria convidar você para se colocar de pé nesta manhã. Levi entendeu o chamado que Jesus era maior do que aquilo que ele possuía. Ele entendeu que aquilo que ele possuía era pequeno comparado à grandeza do que ele faria. Ele entendeu que aquilo que ele possuía financeiramente não tinha um valor tão grande assim comparado ao homem que ele se tornaria, as vidas que ele mudaria, as vidas que através do evangelho ele tocaria. Assim como Mateus, assim é com você. Você não tem ideia da grandeza que você tem dentro de você, daquilo que você vai fazer através da sua vida na vida das pessoas, a transformação que você pode causar na vida das pessoas. Você não tem ideia da chama que você tem dentro de você e que pode mudar, transformar. Lá fora tem muita gente precisando de você.
Lá fora tem muita gente, sabe, orando, jejuando, falando, eu quero um sinal, eu preciso de uma resposta, alguém precisa pregar esse evangelho. E a gente acha que esse evangelho está sendo tão pregado que a gente não precisa pregar. Porque a gente ouve tanta gente falando na internet e a gente já está acostumado a rodar o feed. A gente vai rodando e a pregação passa, a gente nem ouve. Ai, crente, eu escuto isso todo dia. Só que lá fora, eu sou uma pessoa que valorizo demais as redes sociais. E acho que o online é fantástico. E ele precisa, sim, nós precisamos dele. Mas ele não vai substituir o vidro que você abre do sinal. Ele não vai substituir a pessoa que às vezes, sabe, está na fila de algum lugar perto de você e precisa de conhecer Jesus. Ele não vai substituir, sabe, aquele encontro na família onde você sabe que alguém na tua família precisa muito. E você às vezes não tem coragem porque talvez essa pessoa já te machucou, já falou algo de você, já desrespeitou você. O online é lindo e eu preciso. Mas ele não substitui. Quando você para o carro e abre o teu ouvido para alguém, quando você sai do seu carro e fala assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você bate na porta de alguém, quando você visita alguém no hospital, ou quando você vai ver um neném que nasceu de algum amigo, e essa família ainda não tem Jesus. Ou quando alguém está doente, você fala, posso te visitar? Tem coisas que o online não vai substituir. E é sobre isso que eu quero encerrar nessa manhã. Dizendo que Deus quer te usar como usou os discípulos antigamente. E o mundo mudou. Ele mudou. Mas o evangelho e a palavra não mudou. Ele não muda nunca. As estratégias podem ter mudado. Você evoluiu. Tudo mudou. Mas a forma com que a gente fala de Jesus, tão genuinamente cheio, isso não muda nunca. E só fala de Jesus assim quem um dia largou tudo. Como eu e pastora fizemos aos 24 anos. Foi quando nós fomos ordenados. Ali eu larguei tantas coisas, tantos sonhos. Ela largou tantas coisas, tantos projetos profissionais. Mas eu entendi. E você? Entendeu?